Um distintivo que devia proteger virou o símbolo mais incômodo de Brasília nesta semana. Porque quando o crachá da Polícia Federal passa de mão em mão entre quem investiga e quem devia estar sendo investigado, alguma coisa muito grave está acontecendo. E é exatamente isso que vamos destrinchar agora, com calma, mas sem pular nenhum detalhe. Tudo começa com um alerta que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, mandou nos bastidores para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério da Justiça vinha determinando o retorno de mais de 100 policiais federais que estavam cedidos a outros órgãos da administração pública. Discurso oficial: pura burocracia. Só que Mendonça enxergou outra coisa. Ele sinalizou que, se essa movimentação atingisse justamente a corte, isso poderia configurar tentativa de obstrução de justiça e abrir uma nova frente de investigação. E o momento não podia ser mais delicado. Faltando menos de 3 meses para as eleições presidenciais, qualquer manobra dentro do Palácio do Planalto que mexa no andamento de apurações em curso pesa diferente. E aqui entra o tal distintivo de novo. O chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, se contradisse feio ao falar sobre a sanção aplicada pelo governo dos Estados Unidos a pessoas ligadas a facções como o PCC e o Comando Vermelho. Negou, recuou, se enrolou. E no meio dessa novela apareceu uma informação que arrepia. Uma das empresas atingidas pela sanção americana recebeu 514 milhões de reais de uma rede associada àquele empresário conhecido como o Careca do INSS. E adivinha quem tem ligação direta com esse nome? O próprio filho do presidente, o Lulinha. Segundo o blog da jornalista Malu Gaspar, o governo estaria pressionando mesmo pelo arquivamento das investigações contra ele. E tem uma peça nesse tabuleiro que chama a atenção especial: a empresária Roberta Luxinger. Foi contra ela que se cumpriu o mandado de busca e apreensão dentro da investigação de fraude no INSS. E foi o próprio ministro André Mendonça quem determinou a quebra do sigilo dela. Roberta é amiga do Lulinha, herdeira de um ex-acionista do banco Credit Suíça, e chegou a disputar em 2018 uma vaga de deputada estadual por São Paulo pelo PT. Fica a pergunta no ar, porque ninguém tem resposta fácil. Quando amizade, herança e política se cruzam desse jeito, onde termina a coincidência e onde começa a proteção? Enquanto isso, o próprio distintivo da Polícia Federal seguiu caindo. A corporação cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do delegado Márcio Canella e decretou a prisão dele em flagrante, dentro da própria sede da instituição que ele um dia representou. E se você acha que a história para por aí, respira fundo, porque o próximo nome é ainda mais pesado. Rodrigo Teixeira, delegado investigado na chamada Operação Rejeito, estaria negociando um acordo de colaboração premiada. E é o mesmo Teixeira que, em 2018, comandou o inquérito sobre a facada que o então candidato Jair Bolsonaro sofreu durante a campanha presidencial. A conclusão daquela investigação foi de que Adélio Bispo agiu sozinho, uma versão que Bolsonaro nunca aceitou. O mesmo delegado também foi superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais e coordenou a primeira fase da apuração sobre o rompimento da barragem B1 em Brumadinho, tragédia que tirou a vida de 270 pessoas. Em 2019, ele ainda assinou como coautor um livro-reportagem contando os bastidores daquela mesma investigação que ele próprio conduzia. 6 anos depois de Brumadinho, Teixeira foi preso numa operação que mira exatamente os mesmos nomes ligados àquela tragédia, pessoas que, segundo o apurado, eram sócias dele. O homem que investigou virou sócio de quem devia responder, e agora é ele quem está atrás das grades. Dá um nó na cabeça, não dá? E se tem um lugar que resume o tamanho da crise, é a Bahia, reduto histórico do PT nas urnas. Porque foi lá, mais precisamente em Paulo Afonso, no norte do estado, que um empresário chamado Eric Michel de Lira da Silva foi executado com um único tiro de arma de fogo, no dia 10 de maio deste ano, bem na saída do próprio estabelecimento comercial que ele construiu com as próprias mãos. Quantas famílias do Brasil não vivem exatamente essa mesma angústia, de saber que uma dívida, uma desavença mal resolvida, pode custar uma vida inteira?
A Polícia Civil concluiu que o crime foi encomendado, motivado por uma dívida entre a vítima e o suspeito, e que o mandante se aproveitou da relação de confiança e da amizade que tinha com o empresário para viabilizar a execução. Confiança usada como arma. Pensa nisso. Nesta manhã, esse mandante, um homem de 35 anos, foi finalmente localizado e preso em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, durante a chamada Operação Atropos. Um distintivo que deveria proteger, uma amizade que virou instrumento de morte, e um país inteiro assistindo, tentando entender até onde vai essa teia que liga Brasília ao sertão nordestino. Fica a pergunta para você levar consigo: quando a confiança é traída dessa forma, o que ainda resta de pé?